Você é ensinável? A palavra ensinável vem da palavra ensino. Uma pessoa ensinável é aquela que deseja ser ensinada ou que recebe ensino de forma pacífica. Ou você é mais daquele que diz: "Ah, não vem com sermão. Ah, você não sabe o que você está falando." Bom, muitas vezes essa atitude de não ouvir conselhos demonstra orgulho. Bem-vindo à série do nosso canal Do Orgulho à Humildade, baseado no livro de Stuart Scott. No seu livro, ele vai trazer algumas características ou manifestações do orgulho no nosso coração. Ele diz a manifestação 13 do orgulho: o orgulhoso não gosta de ser ensinado. A pessoa orgulhosa sabe tudo. Ela é superior. Parece que não aprende nada com os outros. Não tem respeito por ninguém. E por conta disso, ela vai além. Stuart diz: pessoa orgulhosa magoa-se ou ira-se facilmente com as críticas. A pessoa orgulhosa geralmente tem uma grande luta em relação ao criticismo. Tal pessoa não suporta a ideia de que não é perfeita e de que ela tem fraquezas, porque não aceita o que ela mesma é. Ele vai um pouco além também. Ele diz, na manifestação 19, que a pessoa orgulhosa falta em pedir perdão, tem dificuldade. A pessoa orgulhosa raramente admite seus pecados ou pede perdão aos outros. Não pode ver seus pecados porque está cega pelo seu orgulho ou simplesmente porque não deseja se humilhar diante do outro e pedir-lhe perdão. E isso também se manifesta de duas outras formas. A primeira é que o orgulhoso costuma ser defensivo ou transferir a culpa. Ouvimos com frequência que um indivíduo orgulhoso diz: "Você está dizendo que a culpa é minha?" Ou, "Bem, e você? Não faz nada de errado?" A pessoa orgulhosa procura justificar-se do seu próprio pecado. Por outro lado, segunda manifestação, é que ela também costuma dar desculpas ao pecado, que é a manifestação 18. A pessoa orgulhosa falta em admitir que está errada. A pessoa orgulhosa apresentará muitas desculpas, como por exemplo: eu estava cansado, eu estava em um dia ruim, ou eu sou assim mesmo. Será que esse tem sido você ou tem sido eu? Acho que o que mata aqui é justamente que a pessoa orgulhosa resiste à ideia de ser ensinado porque ela não gosta de autoridades. Ela mesma quer ser a sua própria autoridade. O Stuart Scott diz que a pessoa orgulhosa tende a ser desrespeitosa ou resistente a autoridades. Uma pessoa orgulhosa pode detestar que os outros lhe digam o que fazer. Podemos dizer que ela tem um problema de submissão, mas na realidade o que ela tem é um problema de orgulho e está se revelando na falta de submissão. Como que isso se revela na prática? Na prática, se revela na forma como a gente lida com a igreja local, por exemplo. Uma pessoa orgulhosa, normalmente, ela não se compromete com a igreja local, porque lá ela vai ser exposta a ser ensinada, vai ser exposta aos seus próprios pecados e vai precisar ser discipulada, repreendida algumas vezes. Ela vai conviver com gente que sabe mais que ela. Então, o fato de não estarmos comprometidos numa igreja local demonstra também orgulho no nosso coração. Ou talvez seja ainda mais sutil. A pessoa às vezes está comprometida com uma igreja, mas ela tem relacionamentos e amizades superficiais. As pessoas orgulhosas normalmente costumam querer distância, para justamente não ter que lidar com conflitos ou não serem contrariadas. E também isso revela que elas não querem crescer na fé. Uma pessoa orgulhosa não costuma querer aprender mais sobre Deus. Ela já acha que sabe tudo. Ela não se dedica aos estudos, ela não se dedica a conhecer mais da palavra. Bom, a Bíblia dá vários conselhos contra esse tipo de atitude orgulhosa. Ela diz lá em Provérbios que ouvir conselhos demonstra humildade. Olha comigo o verso 20 do capítulo 19 de Provérbios. Ouça conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Olha aí o chamado da Bíblia a ouvir conselhos. A Bíblia, por outro lado, diz que não ouvir conselhos é tolice. Capítulo 12 de Provérbios, verso 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. A Bíblia também diz que aquele que não ouve conselhos, não deseja ser ensinado, anda errante. Provérbios capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Andar errante é a mesma coisa que não caminhar para a vida.
Ou seja, andar errante nesse versículo significa caminhar para a morte, para a destruição. Não é só uma questão de orgulho, é uma questão de demonstrar aonde o nosso coração está. E é claro que isso revela orgulho. Provérbios capítulo 13, verso 10 diz assim: da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Ou seja, quem não se aconselha, quem não é ensinável, é orgulhoso. O exemplo bíblico para isso é o rei Roboão. Roboão foi filho de Salomão e quando ele herdou o reino, alguns dos seus servos vieram conversar com ele, na verdade todo o povo, dizendo que o pai dele havia sido muito severo nos seus castigos e que ele, se ele fosse mais manso, ele seria muito bem servido pelas pessoas e o seu reino iria bem. Então, ele foi buscar conselhos. Parece ser muito humilde esse Roboão. Ele foi buscar conselhos com as melhores pessoas que ele poderia perguntar, para os anciãos do povo, ou seja, os mais velhos, mais experientes, mais sábios. E eles disseram: olha, o Senhor tem que falar boas palavras para eles, né? Tirar o peso dos castigos, né? Que eram muito severos, e eles vão te ouvir, eles vão te obedecer. Mas ele decidiu desprezar o conselho dos mais velhos. Então, foi perguntar para os jovens que haviam crescido com ele. Né? Foi perguntar para pessoas inexperientes, para pessoas que pensavam como ele. Porque o que, na verdade, ele queria ouvir é o que ele já estava determinado a fazer. Ele queria ouvir o que lhe agradasse, não o que ele precisava ouvir. E por isso, ele não atendeu o pedido do povo e impôs castigos ainda mais pesados, de forma que o reino foi dividido em dois, literalmente. Foi isso que aconteceu. Roboão é um péssimo exemplo de orgulho na Escritura. Ele dividiu o povo de Deus porque ele não quis ouvir os conselhos sábios. Ele não se submeteu à autoridade dos mais velhos e ainda não admitiu estar errado. Isso que é o pior. Qual é a solução para não ser uma pessoa ensinável? Para o orgulho? A solução é o arrependimento. Nós precisamos reconhecer: Deus, eu sou orgulhoso. Eu não ouvi conselhos, eu não admiti que estava errado, eu não pedi perdão. Então, me perdoa pelo meu orgulho. O contrário do orgulho na Escritura é sempre a humildade. E a humildade se revela de diversas maneiras nesse sentido. Stuart Scott vai dizer no seu livro: o humilde, ele é alegremente submisso e obediente àqueles que estão em posição de autoridade. O humilde é, antes de tudo, obediente a Deus e, consequentemente, obediente às autoridades constituídas por Deus. Stuart Scott vai além e diz que o humilde é grato por críticas ou reprovações. A pessoa humilde vê a crítica como algo bom para si e considera que Deus pode estar lhe ensinando muita coisa numa crítica. Ele vai além e diz que a pessoa humilde tem um espírito disposto a aprender. A pessoa humilde tem consciência de que ela não sabe todas as coisas e mesmo quando ela pensa estar certa, mostra-se disposta a considerar que pode estar errada. A pessoa humilde também sabe que Deus pode usar qualquer um para ensiná-la, visto que ele usou até um jumento para ensinar Balaão, conforme o relato de Números 22. Há muitas pessoas a quem ela admira e respeita. Isso é sinal de humildade. Na manifestação 18 da humildade, o Stuart diz: a pessoa humilde tem rapidez em admitir quando está errada. A pessoa humilde não tem problema em dizer: eu estava errado, você está certo, obrigado por me dizer isso. E mais, a pessoa humilde também tem presteza e rapidez em pedir perdão. A pessoa humilde não tem problema em pedir perdão, porque deseja ser pacificadora. Bom, aqui nós já precisamos entender que a humildade se revela na nossa maneira de sermos ensináveis. E qual é o grande exemplo de humildade na Escritura? Foi o avô de Roboão. Um dos grandes exemplos de ouvir, ser um bom ouvinte e admitir quando está errado, foi o rei Davi. O rei Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele não ficou tentando justificar o seu pecado. Ele não tentou achar culpados para o que ele havia feito, né, de adulterar com Batseba, de assassinar o seu marido, de mentir para a nação, de desonrar a Deus. Não, quando ele ouviu, ele mesmo sendo ele o rei, a maior autoridade ali, ele entendeu que quando se trata da palavra de Deus, Deus é uma autoridade muito maior que ele. Ele se humilhou e as palavras da sua boca foram: eu pequei. Eu pequei. Ele não tentou dar desculpas, ele não tentou se justificar, ele ouviu a repreensão,
ele não interrompeu a repreensão, ele reconheceu, ele confessou e ele pediu perdão. Isso revela humildade de Davi. Davi mostra pra gente que, mesmo sendo pecadores, é possível sermos humildes com o agir do Espírito Santo em nós. Então, a nossa oração hoje pode ser a seguinte: Deus, ajuda-me a ouvir as pessoas com humildade, aceitando as críticas e me submetendo às autoridades. E se eu pequei, ajuda-me a assumir a responsabilidade e pedir perdão. Essa foi a oração de Davi em seu coração. E essa pode ser a nossa oração. Mas eu disse que esse é o maior exemplo de humildade em ser ensinável. Mas há uma forma de enxergar a situação do rei Davi como alguém que estava por trás dele. Ou, em outras palavras, nós estamos falando aqui do filho de Davi. Esse, de fato, é o verdadeiro humilde, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca pecou, mas ainda assim, ele levou sobre si os pecados que eram meus e seus. O Senhor Jesus não precisava ser ensinado, mas ele se submeteu aos ensinos dos seus pais e dos seus mestres na sua época. Ele ouviu conselhos, obedeceu às autoridades, ainda que ele mesmo estivesse colocado lá e ele tivesse toda a autoridade sobre eles. Ele as obedeceu. E mesmo não tendo pecado, foi repreendido por pecados que eram meus e seus e ficou em silêncio. Quem é mais humilde do que o Senhor Jesus? Que ele possa nos ensinar a ouvir conselhos, sermos ensináveis para a glória de Deus. Até o próximo vídeo.